Uma pessoa que domina o mundo, mas que não domina a si mesma, não tem nada. Uma pessoa que domina a si mesma, mesmo que não tenha nada no mundo, já tem tudo o que precisa para ser feliz. A saúde mental refere-se ao estado de bem-estar emocional, psicológico e social de uma pessoa. Ela afeta como a gente pensa, sente e age, além de influenciar como a gente lida com o estresse, como se relaciona com os outros e como a gente toma decisões. A saúde mental não se refere apenas à ausência de transtornos mentais, mas também à capacidade que a gente tem de lidar de forma saudável com as demandas da vida cotidiana, nos adaptando às mudanças e alcançando o máximo do seu potencial. O termo saúde mental começou a ser utilizado de forma mais consistente no final dos séculos XIX e no início do século XX, no contexto de movimentos e reformas em torno do tratamento de doenças mentais e da psiquiatria. Só que a ideia de bem-estar mental é bem mais antiga e pode ser traçada em diferentes culturas e filosofias ao longo da história. Durante o século XIX, a preocupação com o tratamento humanizado de pessoas com doenças mentais cresceu, especialmente com o movimento de reforma psiquiátrica liderado por figuras como Philippe Pinel, na França, e Dorothea Dix, nos Estados Unidos. Esse movimento destacou a importância do tratamento ético e humano em hospitais psiquiátricos. Já na primeira metade do século XX, o conceito de saúde mental como um campo de estudo separado começou a ganhar forma com o desenvolvimento da psicologia e da psiquiatria. O psiquiatra suíço Carl Jung e o austríaco Sigmund Freud ajudaram a definir as bases para a compreensão da mente humana e dos distúrbios psíquicos. Nessa época, Freud formulou os conceitos de psicose, que representa a perda da realidade, neurose, que nos mostra como lidamos com conflitos do dia a dia de forma mais defensiva, e perversão, que inclui a manipulação, a mentira e o constante desejo de tirar vantagem sobre os outros. Depois da Segunda Guerra Mundial, a saúde mental começou a ser tratada como uma questão de saúde pública. A Organização Mundial da Saúde, criada em 1948, incluiu a saúde mental como parte integrante da sua definição de saúde. Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Na virada do século XXI, a saúde mental passou a ser reconhecida como uma prioridade de saúde global. Termos como saúde mental positiva e bem-estar psicológico começaram a ser amplamente utilizados para descrever um estado de equilíbrio emocional e de habilidades sociais adequadas, além da resiliência psicológica. Lançado em 1952, o DSM, ou Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, foi publicado pela Associação Americana de Psiquiatria, a APA. Seu objetivo era criar um sistema padronizado de diagnóstico para o uso clínico e pesquisa psiquiátrica nos Estados Unidos. A principal razão para sua criação foi a necessidade de uniformizar a linguagem e os critérios de diagnóstico em uma área em que as definições de transtornos mentais variavam amplamente. Além disso, o DSM foi influenciado pelo grande número de casos de transtornos mentais diagnosticados em soldados depois da Segunda Guerra Mundial. De 1952 até 2013, a gente já teve o DSM-1, 2, 3, 4, 4TR e 5. Esse último, que segue sendo utilizado nos dias atuais, marcou uma nova revisão significativa, com mudanças na estrutura e na classificação de alguns transtornos, como o espectro de autismo, e a inclusão de novos transtornos, como o transtorno do comportamento alimentar e transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT. Além do DSM, os médicos da atualidade utilizam também o CID, ou Classificação Internacional de Doenças, para uma realização de um diagnóstico. O CID é publicado pela Organização Mundial de Saúde e abrange tanto doenças físicas quanto transtornos mentais. A versão mais recente do CID foi adotada pela OMS em 1918 e entrou em vigor oficialmente em janeiro de 2022. Essa versão traz mudanças importantes no campo da psiquiatria, como a inclusão de novas categorias de transtornos mentais e a revisão de critérios diagnósticos com um foco mais claro em dados clínicos e epidemiológicos globais. Em resumo, tanto o DSM quanto o CID são ferramentas centrais no diagnóstico e tratamento de transtornos mentais,
cada um refletindo as necessidades e contextos de suas respectivas origens. O DSM tem um foco mais clínico e o CID uma abrangência maior e global, e ambos são utilizados de forma conjunta no mundo inteiro. É importante ressaltar que, em paralelo ao surgimento e posteriores atualizações tanto do DSM quanto do CID, aqui entra em campo também a força da indústria farmacêutica. Brindes e amostras grátis de medicamentos tornaram-se comuns ao longo dos anos, assim como os medicamentos para dormir, que naturalmente trazem efeitos colaterais que seguimos vendo nos dias atuais. Outra curiosidade interessante está no fato de que o primeiro DSM, publicado em 1952, incluía 106 categorias de doenças mentais. Já a versão mais recente do DSM, o DSM-5, publicada em 2013, possui cerca de 157 categorias de transtornos mentais. Não é curioso pensar que, mesmo com o desenvolvimento contínuo da ciência e da indústria farmacêutica, a gente segue cada vez mais doente? Será que a gente está adoecendo mais ou a gente está se permitindo reconhecer melhor os nossos sintomas? Atualmente, a saúde mental é amplamente reconhecida como uma parte vital do bem-estar geral. Nos aspectos emocionais, ela nos mostra como a pessoa lida com sentimentos, emoções e situações de vida, incluindo estresse, tristeza e alegria. Já nos aspectos psicológicos, a saúde mental age sobre a capacidade de uma pessoa processar pensamentos de forma saudável, tomar decisões e resolver problemas. E por último, nos aspectos sociais, a saúde mental atua na nossa capacidade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis, bem como lidar com as demandas do ambiente social. A saúde mental também está intimamente ligada a fatores socioeconômicos, culturais e ambientais, como a pobreza, a exclusão social, a violência e a discriminação. Nos últimos anos, questões como ansiedade, depressão e estresse têm recebido mais atenção, com a crescente conscientização sobre a necessidade de intervenções e apoio na área da saúde mental. Surpreendentemente, estudos atuais definem que 12 a 15% da população mundial tem transtornos mentais. Desse índice, por volta de 10% tem incapacidade absoluta para trabalhar, sobretudo via burnout. Um transtorno mental está frequentemente associado ao sofrimento ou incapacidades significativas que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes e, portanto, precisam ser tratados com atenção. Dentro das classes diagnósticas atuais temos transtornos mentais orgânicos, como demência, delírio e transtornos decorrentes de lesões orgânicas, transtornos decorrentes do uso de substâncias psicoativas como álcool, opioides, canabinoides, sedativos, drogas, cafeína, tabaco e solventes, esquizofrenia e transtornos esquizotrópicos e delirantes, transtornos de humor como TAB e depressões, transtornos neuróticos relacionados ao estresse e transtornos somatoformes como a somatização ou hipocondríase, e por último, perturbações fisiológicas e fatores físicos como anorexia, insônia e disfunções sexuais. Talete, entendi tudo sobre saúde mental e confesso que já tem até uma pulguinha atrás da minha orelha depois de ter ouvido tudo isso. Estou quase fazendo um autodiagnóstico aqui. Qual o próximo passo? Cuidar da saúde mental, não se autodiagnosticar e muito menos se automedicar depois que ver qualquer conteúdo na internet. Cuidar da saúde mental é um processo contínuo que envolve práticas diárias de autocuidado, busca por apoio quando necessário e equilíbrio entre as demandas da vida. Priorizar o bem-estar mental é essencial para uma vida mais feliz, produtiva e equilibrada. Existem várias estratégias e hábitos que podem ajudar a gente a manter a saúde mental em boas condições. E eu vou compartilhar aqui tudo o que você pode fazer. Desenvolva o autoconhecimento. Entenda as suas emoções, reconheça os seus sentimentos e identifique fatores que influenciam o seu estado mental. Encontre maneiras saudáveis de expressar as suas emoções, como escrever, falar com alguém de confiança, fazer terapia ou praticar arte. Mantenha relações sociais saudáveis. Cultive relacionamentos positivos com amigos, familiares ou colegas. Uma rede de apoio sólida é um dos pilares da saúde mental. Saber se comunicar de forma clara e empática ajuda a manter relacionamentos mais saudáveis e diminui conflitos interpessoais. Adote hábitos de vida saudáveis. Durma adequadamente para melhorar o humor, a memória e a concentração.
Pratique atividades físicas para reduzir sintomas de ansiedade e depressão e para gerar sensações de prazer e bem-estar. Alimente-se de forma equilibrada, mantendo uma dieta saudável e rica em nutrientes. Gerencie o estresse. Desenvolva técnicas de relaxamento, pratique meditação, tenha atenção plena como mindfulness ou faça yoga. Tenha uma rotina organizada, com horários definidos para as tarefas diárias, evitando a sobrecarga mental. Encontre tempo para o lazer dentro do seu dia a dia. Desenvolva a resiliência. Aprenda a lidar com as frustrações e evite a autocrítica exagerada. Seja gentil consigo mesma, evitando ser excessivamente crítica quando as coisas não saem conforme o esperado. Busque ajuda profissional. Um psicólogo ou terapeuta pode te ajudar a entender questões emocionais e comportamentais. A terapia proporciona um espaço seguro para a autoexploração e oferece ferramentas para lidar com as dificuldades. Quando necessário, busque a ajuda de um psiquiatra, especialmente em casos de transtornos mentais como a depressão, a ansiedade ou outros. Evite hábitos nocivos. Reduza o consumo de álcool e drogas e evite o isolamento social. O isolamento pode aumentar sentimentos de solidão e tristeza. Mesmo que você precise de um tempo sozinha, é importante manter um contato regular com pessoas que te fazem bem. Promova o equilíbrio trabalho-vida pessoal. Estabeleça limites claros. O trabalho é importante, mas o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é fundamental para manter uma boa saúde mental. Desconecte-se da tecnologia. O uso excessivo de dispositivos eletrônicos e redes sociais pode contribuir para o estresse. Estabelecer momentos para se desconectar ajuda a diminuir a sobrecarga de informações. Desenvolva propósito e significado na sua vida. Encontre sentido no que você faz. Pessoas que têm um senso de propósito, seja no trabalho, nas relações pessoais ou ainda em atividades voluntárias, tendem a experimentar maior satisfação e bem-estar. E por último, pratique a gratidão. Reconheça o que há de positivo ao seu redor. Praticar a gratidão regularmente, seja através da escrita em um diário ou simplesmente refletindo sobre aspectos positivos do dia, pode melhorar o humor e promover uma perspectiva mais otimista. Cuidar da saúde mental é essencial para garantir um equilíbrio emocional, psicológico e social, promovendo bem-estar e qualidade de vida. Se você sentir que é hora de cuidar da sua saúde mental com a ajuda de um profissional, na descrição desse vídeo você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a viver uma segunda metade da sua vida com mais leveza, tendo consciência de quem você é. Se esse conteúdo fez bem para você, deixa um comentário aqui embaixo e fica à vontade para sugerir temas para novos conteúdos que eu possa produzir para você por aqui. Como diria Carl Gustav Jung, o conhecimento de si mesmo implica uma responsabilidade e você pode contar comigo nessa jornada.